Nós estamos estudando o Evangelho de João e no início dos estudos eu esperava ver sobre a vida de Jesus e nós vamos sim passar por ela. Vamos ver como foi a vida do Deus na terra. Nós temos ensinado dos fundamentos sobre Cristo, da sua obra de salvação, das doutrinas relacionadas a Cristo que são fundamentais. Mas, em minha humilde compreensão, temos tratado pouco sobre a vida do Senhor. E eu espero que durante esses estudos em João nós possamos ver um pouco mais. Eu tenho me maravilhado nesse pequeno início, dos poucos passos que nós demos, de como a palavra de Deus ela é rica, como das verdades e da profundidade da Escritura. Eu compartilhava com outro irmão que está estudando com um grupo que eles se reúnem, João também, e como é um desafio nós estudarmos esse escrito. E no começo, eu estava preparando para essa semana, eu falei, Senhor, na minha estupidez e gigantesca limitação, Senhor, mas parece que está meio repetitivo aqui. E aí eu lembrei que o que João escreve é Deus falando. Então, não tem nada de repetitivo, é Deus falando. De uma maneira que a nossa compreensão às vezes questiona. Mas toda a palavra é Deus falando inegavelmente. Então a minha postura foi, Senhor, tem misericórdia de mim. E me ajuda a compreender e a trazer para os meus irmãos e especialmente para mim, esses textos da Tua palavra que é viva e eficaz. O que nós vimos até agora? Nós vimos que Cristo, o Verbo, sempre existiu. O Verbo, a palavra de Deus, ela existe para sempre. Nós não sabemos o que isso significa. Antes de existir tudo, nós estamos dentro de uma realidade de espaço e de tempo. Nós não sabemos o que é eternidade. Nós cremos nela porque a palavra diz, mas nós não sabemos. E Jesus, o Verbo, sempre existiu, mas um dia ele foi e se manifestou. Esse Jesus, a palavra, foi quem criou todas as coisas. Tudo que existe foi criado por Cristo. Vimos também que ele, Cristo, é a luz e é totalmente contrário às trevas. Nós vimos essas figuras, as metáforas de luz e trevas, para mostrar que ele não tem nada a ver, ele é santo, puro, ele não tem nada a ver com qualquer forma de pecado. E que ele também é a vida. Nós vimos o outro extremo, Jesus é a vida e ele não tem relação com a morte. Todos nós estávamos, aqueles que hoje creem, estávamos mortos, separados de Deus. E quando cremos em Cristo, a vida, recebemos a verdadeira vida. Nós vimos também que os ímpios, que são aqueles que não creem em Cristo, eles estão nessa realidade, mortos e em trevas. Não conhecem a Deus, não têm relacionamento com Deus. Por mais religiosos que eles sejam, participem de qual religião for, se não nascerem de novo, se não receberem a Cristo, eles estão mortos e em trevas, não têm nenhum relacionamento com Deus. Nós vimos que para que isso seja mudado, só Cristo pode fazer. É só quando nós reconhecemos o nosso pecado e cremos em Cristo como Salvador e Senhor. Então temos essa realidade transformada. Tudo isso, ou esses ensinos são fundamentais. E eles são verdades. É muito importante que essa palavra nós vamos mencioná-la várias vezes hoje. Esses ensinos são verdade. Hoje nós vamos ler apenas o versículo 14, dando destaque para uma palavra desse versículo,
João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vimos que o Verbo é Deus, a palavra, o único Deus. O Deus Filho é o Verbo. Deus Filho por quê? Porque nós cremos à luz da Escritura de maneira clara que o nosso Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus, ele é Pai, Filho e Espírito. 3 pessoas, um Deus. A pessoa do Filho, a palavra, o Verbo, se fez carne. Ele é o agente da criação. Nós vimos isso no versículo 3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo que existe foi feito, criado pelo Verbo Cristo. Ele se fez carne. Há 2 semanas nós estávamos estudando Gálatas, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas, e vimos que a palavra carne, ela tem vários significados na Bíblia. O que nós vimos de carne ali é a natureza ou a propensão para o pecado com a qual todos nós nascemos. Mas o que se fez carne aqui não tem nada a ver, porque é Jesus. O que se fez carne? Jesus nasceu de uma mulher e tomou a forma de um homem. Se fez carne. Jesus, o Deus Verbo, tomou a forma de um homem. Jesus é Deus e homem. Verdades inegociáveis, verdade que é inegociável para a verdadeira fé cristã. Todo aquele que não crê que Cristo veio em carne, ou Deus se fez homem na pessoa de Jesus, pode até falar de Jesus, mas não crê em Jesus. Ele que se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória. João faz questão de dizer, e lembremos que João está escrevendo isso 60 anos depois de ter andado com Jesus. Jesus habitou entre nós. Esse entre nós que nós vimos a glória, quem viu a glória são aqueles que creem. Ele habitou nessa realidade, neste mundo como homem, mas o mundo não o conheceu, então não viram a sua glória. Mas aqueles homens que andaram na presença dele, que os seus discípulos viram a sua glória. A glória como de quem? Como do unigênito do Pai. Que significa essa palavra unigênito? Porque Deus Pai e Filho, o Filho que sempre existiu. É que da mesma essência de Deus. A partir de Cristo, Deus teve outros filhos. Então ele passa a ser o primogênito, mas nunca nós seremos a mesma essência do Filho. Nós somos filhos por adoção, mas o unigênito é o Senhor Jesus. E vimos que diante dessas definições, e só desse texto aqui, nós podemos ver que Jesus é incomparável. Não existe ninguém que se compare a Cristo, nenhum líder religioso, de nenhuma religião. Nem Maomé, que talvez hoje o islamismo seja a maior religião do mundo hoje, ou Chico Xavier, Allan Kardec, Confúcio, vocês não conhecem, né? Buda. Líderes que foram seguidos, os seus ensinos, comparar com Jesus, eu não deveria nem estar falando isso. Jesus é Deus incomparável. Esse unigênito, ele veio cheio de graça e de verdade. Eu destaquei verdade porque é isso que nós vamos ver hoje. Pela graça, se o Senhor permitir, na semana que vem nós vamos ver o cheio de graça. Mas eu queria ver hoje com vocês o que é esse cheio de verdade. Por que cheio de verdade? Porque o conceito verdade hoje não tem mais sentido. Você falar verdade hoje, ele não tem mais significado. Por quê? Porque o relativismo impera. Mas para nós,
Isso não é verdade, nosso compromisso é com a verdade. É com a verdade. A única verdade. O mundo que nós vivemos predomina, o sistema mundano, que visa nos distrair, nos tirar de tudo que é do sistema divino de Deus, ele tem um objetivo: nos não permitir que nós conheçamos a Cristo, e é para aqueles que conhecem, andemos com Ele. E uma das formas que ele usa, esse sistema, se chama relativismo. O que é relativismo? É o conceito de que os pontos de vista, e só aí você já começa a ver, pontos de vista não têm uma verdade absoluta ou validade intrínsecas nelas mesmas, mas apenas um valor relativo, subjetivo, de acordo com diferenças na percepção e consideração. Ou, em outras palavras, no mundo moderno, pós-moderno que nós vivemos, não existe verdade absoluta. Ninguém pode dizer que algo é verdade. Verdade para você depende da sua percepção, da sua história, do que você ouviu, da sua educação e uma série de fatores. O que para mim é verdade pode não ser para você. Isso é o que predomina. Não se pode afirmar que haja verdade a respeito de nada. Por exemplo, as afirmações que nós fizemos aqui sobre Jesus, que Ele é o Verbo, que Ele sempre existiu, que tudo foi criado por Ele, que Ele é a luz, que sem Cristo estão em trevas, isso é tudo subjetivo e foi concebido de acordo com diferença de percepção. Por exemplo, quem nunca ouviu falar de Jesus não tem essas informações, por isso não é verdade para ele. Para você é. Aqueles que seguem Maomé é verdade para eles, e o que estão na sua religião, e aqueles que não querem saber de nada, os ateus, eles acreditam aquilo, então isso não é verdade. Isso é verdade para você. Eu estou dizendo que isso é o que predomina no mundo. O mundo é um sistema maligno, regido pelo diabo. Essa ideia se aplica a tudo. Ninguém pode dizer, por exemplo, que é errado adulterar. Ninguém pode dizer, por exemplo, que é errado mentir. Quem disse? A partir de quem? Quem define o que é moral ou não? Ninguém pode dizer hoje, especialmente hoje, que o homossexualismo seja uma prática antinatural. Isso é ofensivo. Isso é homofóbico. Ninguém pode dizer que espiritismo, catolicismo, neopentecostalismo ou outras religiões estão erradas. Eles acreditam daquela forma, é a verdade para eles. Para você é a verdade da Bíblia, mas a sua verdade não necessariamente é a verdade deles. Se não há verdade, o ponto é que se não há verdade, não há mentira. Se não há certo, não há errado. Se há diferentes percepções, que é a ideia do mundo, então, o que nós estamos fazendo aqui? Por que a gente está aí? Não tem razão. Essa é a ideia do mundo, mas que não ficou só no mundo. Que deveria estar bem distante da igreja, mas tem entrado também na igreja. Porque na igreja muitos... Essa é a sua interpretação. Essa é a sua interpretação. A Bíblia deve ser interpretada? É claro que sim. Nós devemos estudar e interpretar a Escritura. Mas significa que podem ocorrer duas verdades, entre aspas, que são opostas e irreconciliáveis? Em hipótese alguma, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Isso para você. Não, a Bíblia ela não coloca possibilidade, ela é a palavra de Deus. Alguns dizem que ela contém. Quando dizem que contém, significa que há coisas ali que não são palavra de Deus. Mas não, ela é a palavra de Deus. É uma verdade. Se é a palavra de Deus, duas, entre aspas, verdades da palavra não podem se opor. Não podem ser contrárias, porque se fossem, não era a palavra de Deus. Mas quando alguns pensam, você pensa assim, eu penso assado, no mesmo assunto, diferente, isso é sua interpretação.
Não, isso é relativismo. Relativismo, prática do mundo. E que às vezes vem para nós. O relativismo é uma falácia que não se aplica na verdade para nada. 2 mais 2 vai ser sempre 4. Não adianta você dizer que vai ser 5. Eu acho que é 5 para mim. A minha camisa é amarela. Se você disser que ela é preta, não interessa. Você acha que ela é amarela. Meu celular aqui, que cor que ele é? A não ser que haja, alguém que eu não possa distinguir. Ele é preto. O homem é homem. Nasce homem. Ele pode tomar uma outra escolha, mas ele é homem. E a mulher nasce mulher. Não existe nascer homossexual. Não existe transgênero. Mas o relativismo faz, inclusive, que alguns da igreja começam a pensar. Como um grande pregador disse que daqui 30 anos nós vamos ver que nós estávamos errados. Em 2000 de Bíblia nós não vemos, mas daqui 30 a gente vai ver. Deus disse que criou homem e mulher. Deus não mente, criou homem e mulher. Nunca vai existir uma terceira, quarta, quinta, sexta possibilidade. Isso não tem nada a ver com relativismo. Isso não depende da percepção. Isso não depende de opinião. Isso é verdade. Inquestionável. Aceite você ou não. Se nós aqui ninguém aceitarmos que a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela não deixa de ser palavra de Deus porque alguém não aceitou. Ela é a palavra de Deus. Essa ideia muito popular e que às vezes nós trazemos, nós que professamos crer na verdade, nós somos levados a pensar de algumas formas. Essa semana, por exemplo, estava conversando com a minha esposa, pedi autorização para ela, claro, para fazer. Ela me passou foi que áudio? Foi um texto? Um áudio. E aí eu ouvi o autor, falei, você já ouviu esse cara aí? Um pregador. Não. Então, esse aí, ele prega isso e isso, e fala disso e disso. Ah, você está ficando bitolado. Você está ficando bitolado. Mas o que ele prega disso e disso, não é verdade. Não, mas espera aí, ele é evangélico, crê na Bíblia, crê em Jesus, só pensa diferente de você. Então a verdade dele não é sua. Não. O que ele prega nesses pontos é mentira. Não é verdade. Eu vi um panfleto de um evento, que vai ter aqui também. E aí são ideias do relativismo entrando. Onde foram convidados alguns preletores e alguns deles não têm absolutamente nada a ver um com o outro, mas vão falar no mesmo lugar. Teologias totalmente diferentes. É como um dia nós fizermos um evento aqui, vou chamar o Bispo Macedo e o Augusto Nicodemos para pregar juntos. Vocês conhecem o Bispo Macedo? Ou vou chamar o Papa Francisco para fazer uma pregação aqui junto com John Piper. Não tem nada a ver. Mas como tudo é relativo, pega um pouquinho de cada. Pastor, por exemplo, defendendo o divórcio em qualquer circunstância. Porque ele passou por isso. Então ele passa de dizer que não tem nada a ver. Mas e o que Jesus disse, o que Paulo disse? Não tem nada a ver. Relativiza a palavra de Deus. Qual a base para práticas como essas? Pragmatismo. O que é pragmatismo? Está dando certo, a gente usa. Está enchendo a igreja, a gente traz. Eu acho. Não, mas espera aí. A nossa base para Deus é o que é palavra, não o que eu e você achamos. A nossa palavra não é o que eu sinto, mas eu senti. Não, o que nós sentimos, se não estiver debaixo do crivo da Escritura, não vale nada. Eu não concordo. Você tem o direito de não concordar. Mas não vai deixar de ser verdade. O que é isso? Relativismo na igreja. Nós cremos aqui, nós como comunidade, cremos nisso? De jeito nenhum. Nós não cremos nisso. Nós estamos hoje, com a liderança da comunidade, nos reunindo para estabelecer de maneira formalizada o que nós cremos em relação à palavra.
Mas não é só a palavra mas o que tem aí de gente usando a palavra para distorcer a palavra, então nós temos que definir e fincar estacas. E todos aqueles que participam conosco, e aos poucos nós vamos estender isso para vocês vão saber o que nós cremos a respeito de cada ponto. Nós cremos, por que nós cremos? Porque é uma opinião, porque eu prefiro assim, não, porque nós cremos ser a verdade. Mas isso significa que não existam diferenças entre cristãos? É claro que não, existem diferenças. É claro que existem. Por quê? Porque nós somos ainda pecadores, nós ainda somos limitados, influenciados por esse tipo de percepção, de pensamento. Mas há diferenças e diferenças. Há limitações. A própria palavra estabelece limites para isso. Só que hoje, em nome do amor, isso tem se estendido. Então vamos começar a abrir mão de coisas que não deveriam ser. Nós não deveríamos abrir mão. Deveríamos fincar os pés naquelas verdades. Quando nós tratamos de andar segundo a vontade de Deus, para a sua honra e glória, nós não estamos falando de emoção, nós não estamos falando de medo de ofender ninguém. Puxa, eu não posso ofender aquela pessoa. Se a verdade ofende, que ofenda. Eu já fui exortado pelos irmãos aqui de como falar a verdade. Esse é o ponto, eu preciso aprender. Mas a verdade, se ela ofender, que ofenda. A começar por mim. Não significa que então, eu não posso discordar, meu irmão. E que eu devo abrir mão do que eu creio. Devo abrir mão do que eu creio. Irmão, se a gente almeja viver para o Senhor, nós devemos andar em um ponto. Na verdade. Na verdade. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6. O texto que fala do amor. E hoje é uma das ideias que predomina, é o amor. Abre mão de tudo por causa do amor. Mas olha o que diz o texto. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6. Diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Aqui não é injustiça de você ver, por exemplo, alguém que está passando fome. Isso é injustiça também. Mas o amor não se alegra com a injustiça, com aquilo que é errado, com aquilo que é pecado, com aquilo que é mentira. O amor em Cristo não se alegra com o falso, mas com a verdade. Tudo o que é errado, pecado, falso ou mentira, deve ser rejeitado por aqueles que creem no amor. Vamos voltar para o texto, lá do versículo 14. João está dizendo que ele, Jesus, se manifestou cheio de verdade. O que isso significa? A palavra cheio aí é repleto, completo, coberto de verdade. Irmãos, João está escrevendo isso 60 anos depois. Então ele teve muito tempo para comprovar que realmente tudo que Jesus disse, viveu, que ele ensinou, é 100% verdade. João diz que Cristo é a expressão total da verdade e de tudo que é verdadeiro. Tudo em Cristo é verdade. Tudo que ele viveu e ensinou é verdade. E essa palavra verdade? A verdade ali não é apenas a falada. A verdade é a realidade. Um dos sinônimos da palavra verdade é a realidade. É inquestionável. Jesus expressa a totalidade da verdade em sua vida, nos seus ensinos. Nos seus ensinos, muito bem dito, estabelecidos pelo Espírito Santo, depois que ele foi também nas cartas. Porque o Espírito Santo é Deus como Jesus é Deus. Então o que os homens escreveram nas cartas, Paulo, Pedro, Lucas, João, escreveram, é a palavra de Jesus, portanto verdade inquestionável. A verdade é tão fundamental para Cristo no Evangelho de João, que ele a pronuncia mais de 60 vezes. Jesus está sempre falando, em verdade te digo. Fala isso várias vezes. Quem pratica a verdade, ele fala, o Espírito da verdade,
em espírito e em verdade. E eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E diante disso eu quero tratar com você 3 verdades absolutas, afirmadas por Jesus só em João. E do porquê a verdade é essencial e é inegociável. A primeira é porque Deus é a verdade. Nós já vimos que há grupos evangélicos que abordam os atributos de Deus. O que são atributos? São características de Deus. Deus, por exemplo, Ele é amor. Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele é gracioso. E essa é uma das ênfases hoje da igreja. Mas Deus também, Ele é santo. Deus, Ele é justo. Deus tem ira contra o pecado. Essas não são tão populares. Mas Deus não é mais um do que outro. E Deus também é verdade. É um atributo de Deus. Tão verdade quanto amor, quanto graça, quanto misericórdia. Não se separa de Deus isso. Onde diz que Ele é verdade? Qual é o texto que diz em João que Deus é verdade? João 14:6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é Deus, não é? Ele é a verdade. Deus é a verdade. É a realidade. É claro que o texto aqui trata, em essência, dele como caminho, mostrando que Ele só é o caminho para os pecadores. No sentido da proclamação do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho, aquilo que nós lembramos na ceia, eu e vocês somos pecadores, não podemos mudar isso. Práticas religiosas não podem mudar isso. E quando nós vemos que somos pecadores diante de Deus santo, sem pecado, iluminados pelo Espírito Santo, porque é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no que Cristo fez pagando pelos nossos pecados por amor e de graça na cruz, e eu recebo isso, eu criei no Evangelho. Eu passo a ser filho de Deus a partir dessa verdade. Jesus está dizendo assim: sem mim, ou a não ser por mim, ninguém vai a Deus Pai. Não existe outra possibilidade nenhuma. Mas essa verdade se aplica para nós cristãos também. Mas às vezes nossas mentes influenciadas podem questionar alguns pontos. Jesus está dizendo que Ele é a verdade. Ele não está sugerindo. Ele não está dizendo o que acha. Nem está perguntando o que eu e vocês achamos. Nem o que o mundo aí pensa. Ele não está preocupado se os que creem nele predominam no mundo, porque nunca predominou. Ele não está dizendo que ele é uma das verdades. Ele não se preocupa com o que as religiões dizem sobre ele. Jesus, ele é o intransigente. Ele é o intolerante, radical demais. E mais. Não dá para, não passa. É muito exclusivismo. Esse é o Jesus da Escritura. E é o Jesus que eu creio. Não importa se eu concorde ou não com tudo. Toda alternativa fora de Jesus é o quê? Mentira, ou não. Qualquer coisa fora de Jesus é mentira. Olha o que Jesus diz para os fariseus, por exemplo, como ele foi politicamente correto para tratar com a principal religião daquela época. João 8,44. Nós estamos falando de verdade. Jesus chegou e perguntou a opinião dos fariseus? Não. Imagina Jesus hoje, pregando isso. Jesus diz para aqueles religiosos: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio,
e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, no diabo. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Imagina hoje você chegar para uma religião e falar assim: vocês são do diabo. Que radicalismo, que falta de tolerância do politicamente correto. Mas isso é verdade para você? Não, Jesus disse que aqueles que não estão nele são filhos do diabo. Ele está falando isso para religioso, ele não está falando isso para assassino não, gente. Ele não pegou alguns pedófilos e assassinos e falou: vocês são filhos do diabo. Ele pegou um grupo muito bem requisitado de religiosos e falou assim: vocês são filhos do diabo. Se um cristão está em um ensino, prática, que não é verdade, ele está no quê? Na mentira. A mentira vem de quem? Do diabo. Ou é possível, ou não é possível que nós cristãos sejamos enganados? Nós temos o Pedro, por exemplo. Nós estamos estudando Gálatas. O ensino do legalismo junto de Cristo vem de onde? De que eles tinham que fazer algumas coisas além de Cristo, vem de onde? Da mentira. Cristãos estavam sendo influenciados por isso. Se Cristo é a verdade, e tudo relacionado a Ele, sua vida, seus ensinos, sua palavra, são, portanto, verdade. Diante disso, a ideia de que há diferenças entre cristãos, deve ser vista com o quê? Com muita cautela. Se essas diferenças são opostas, há sempre três possibilidades. Eu estou errado, o João está errado, ou nós estamos errados, nós dois. Agora, nós que queremos nos aproximar da palavra, que cremos e confessamos no Cristo que é verdade, nós não devemos estar pautados nisso, e sim buscar a verdade. Doa quem doer. Por quê? Porque não se trata apenas, irmãos, de informações ou interpretações diferentes. Não, você crê assim, eu creio assado e está tudo bem, vamos juntos. Não. Porque há consequências em crermos na mentira. E por que nós precisamos da verdade? Porque é a verdade que liberta. A verdade liberta. Nós conhecemos esse texto. João capítulo 8, versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. É claro que o contexto está falando de Cristo, da pessoa que é Cristo, a verdade, mas tudo em torno de Cristo. Esse conceito se aplica à vida cristã também, ou não? Alguns exemplos para vermos de verdades que promovem libertação em meio a ensinos que estão errados no meio da igreja. Você já ouviu falar, por exemplo, daqueles que dizem: você precisa crer em Jesus, mas você precisa guardar o sábado também. Não, mas eles falam de Jesus, tem a Bíblia e dá-lhe texto para citar. Mas quando acrescenta alguma coisa, isso não é um ensino verdadeiro. Isso deve ser confrontado. É preciso dizer a verdade que liberta. Não, meu querido. Só Cristo é suficiente. O que Ele fez de modo total lá na cruz. Você não precisa guardar dias, festas e anos, não. Isso é sombra, você não precisa, não é obrigado, não é Cristo mais alguma coisa. Você às vezes pode dizer: se você não der o dízimo, Deus não vai te abençoar. Se não der aqui, especialmente aqui, 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 você não vai ser abençoado. Não. Isso traz peso ou não? Vai ver um monte de gente que está aí fora, levando o peso de que não oferta e é condenado, é amaldiçoado por Deus. Isso precisa ser tratado com verdade ou não? É claro que precisa. Você crê em Cristo, meu irmão?
palavra diz que Deus ama quem dá com alegria. Eu não dou para ganhar nada, porque eu ganhei tudo. Eu dou por amor, por gratidão e alegria. Isso liberta ou não? A verdade liberta, nós estamos trazendo de verdades que libertam na prática. Se você tiver fé, você não vai ficar doente. Essa doença sua aí é falta de fé. É que nós ouvimos isso, mas tem muitos irmãos em Cristo ouvindo isso aí e sofrendo por causa disso. O que eles precisam ouvir? Da verdade. Meu querido, nós vivemos um mundo que jaz no maligno e que o Senhor Jesus disse que nós sofreríamos nessa realidade, passaremos por tribulações, dentre essas tribulações pode haver a doença. O Senhor pode curar, nós podemos orar e pedir para Ele, mas Ele pode não fazer. E se Ele não fizer, não é porque você não teve fé, não. Você pode glorificar o Senhor na sua doença, inclusive. Isso liberta ou não? Isso é verdade que liberta ou não? O ensino errado é mentira ou não é? A verdade liberta é muito mais do que um conceito, ou ele se materializa na vida prática? Não se trata de opiniões, entende? Não se trata de interpretações. Não, eu creio assim, você crê assim, está tudo bom. Não. Há outros erros? Muitos. A ênfase em práticas externas como sinal de espiritualidade. A ênfase de santificação no braço sem a provisão da graça. Paulo diz assim, eu fiz mais do que tudo, mas ele diz assim, quem fez foi a graça. Então vai você agora que foi salvo pela graça, se vira você. Você vai carregar um peso insuportável. Agora vá para o Senhor, que perdoa quando você peca, e busca a provisão dele, o poder dele para vencer pecado. Se ele não vai fazer, isso não vai ser leve, porque o fardo dele como é que é? Por que isso acontece? Porque falta verdade. Por que esse tipo de ensino acontece? Porque falta verdade. Não interessa o que você acha, o que você sente, não interessa também a motivação. Por que eles estão ensinando? Para mim não interessa a motivação de quem está ensinando isso. O que interessa é que está errado. Se está errado, deve ser dita a verdade. Como corrigir? Nós precisamos da verdade. Como encontramos? E olha, nós temos falado de santificação. Como é que nós cremos em santificação? Pela verdade. A verdade que santifica. Que venha mediante quem? A ação do Espírito. Ação do Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 3. É o Espírito Santo quem nos dá poder para vivermos vida para a glória dele? Sim. Mas como ele age? Como o Espírito Santo age? João 16, 13. Jesus está falando do Espírito Santo que ele enviaria. Mas quando aquele Espírito de verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É o Espírito Santo quem produz em nós a vida, sim. Ele que nos santifica, sim. Com base no quê? Na verdade. Na minha verdade teológica? Naquilo que eu fui ensinado naquele lugar? Não. Como é que o Espírito Santo nos santifica? Na verdade. Onde se manifesta a verdade? Jesus vai dizer em João também 17, 17. Olha que claro, mais claro que isso, não tem como. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que eu sei que está errado? Pego o ensino, comparo com a palavra, examino com a palavra. Não importa quem disse, inclusive eu. Está de acordo com a palavra, é verdade, creio e eu sou santificado. Agora, se eu estiver crendo numa mentira, ainda que como cristão, eu não estou sendo. Só há um meio, a palavra. Para ser verdade, toda doutrina ou prática que é ensinada tem que passar pelo crivo da palavra de Deus, da Escritura. Será que nós temos... alguém mandou uma mensagem, da ênfase da palavra, que nós, mas
Jesus está acima da palavra. Só a palavra. De onde você tirou essa informação, meu querido? Onde você tirou que Jesus... Como é que você sabe de Jesus? De onde você tirou? Você teve uma revelação direta de Deus? Não, da palavra dele. Porque Jesus, tem bastante aí. Qual Jesus verdadeiro? Da palavra. Da palavra. A palavra se sobrepõe a Cristo? Não, Cristo é a palavra revelada. Mas nós não temos Cristo aqui para nos falar agora o que eu faço, o que eu não faço, fisicamente. Tem o Espírito Santo, verdade. Mas o Espírito Santo fala como? Pela palavra. Ou ele fala pela revelação do pastor? Vai para a revelação do pastor para você ver. Vai dar ouvido para a revelação do pastor, para você ver onde você vai dar. Pastor Marco, inclusive. Pastor Marco Salles. Se eu falar que eu tive uma revelação e vai lá e faz isso, misericórdia. Note que Jesus diz: a santificação passa pelo conhecimento da verdade. Não há santificação sem verdade. Não há vida santa sem verdade. Por mais espiritual que alguém possa parecer, se não está na verdade, entenda, não há santificação. A verdade é uma pessoa, que é quem? Cristo. Na direção do Espírito Santo. Mas como eu conheço a Cristo e sei que é o mesmo Espírito Santo? Pela palavra. Porque foi ele que inspirou a palavra. Se um anjo chegar e se manifestar um anjo, não interessa. O anjo tem que dizer o que está na palavra. Foi isso que Paulo disse, não foi? Agora, em uma cultura como nós, imagina um anjo aparecendo. Mas ninguém quer saber de palavra, vai todo mundo seguir o anjo. Alguns exemplos reais também de ensinos que às vezes estão na igreja e que têm implicações práticas. Eu quero que você entenda que nós estamos tratando, nossa busca é pela verdade. E que a ideia de que todos somos irmãos, nós temos que considerar com muito cuidado. Muito cuidado. Por exemplo, eu estou acabando, viu, gente? Se um missionário, conversava isso com um irmão hoje, um pastor. Se um missionário acreditar que ele pode levar alguém a crer no Evangelho, se a igreja que manda o missionário para o campo, e disser que é ele quem leva as pessoas para Cristo, ele vai ter que contabilizar. Manda o missionário para o campo, e daí? Daqui uns 2 anos, quantas pessoas tem aí? Quantas pessoas se converteram? Mas espera aí, quem converte é Deus. Qual é a minha responsabilidade nisso, ação nisso? 0. Eu prego a palavra. Eu não converto ninguém. Mas quando você crê que o homem tem a capacidade de responder a partir dele mesmo, então você, com a sua argumentação, vai convencê-lo. Agora, nós cremos que o homem é totalmente depravado, ele não responde nunca se Deus não fizer. Isso tem implicação para a vida ou não? Pergunta para os missionários. Pergunta para os missionários que são cobrados de um trabalho que não é deles, mas é do Espírito Santo. Tem implicação ou não? Se um cristão achar que foi ele que escolheu Jesus, e o que não escolheu, eu escolhi, o João não. Por quê? Eu escolhi. Eu estou dizendo que eu sou melhor. Eu posso até não falar, mas eu estou dizendo que eu sou melhor porque eu escolhi. Fui eu quem quis. Mas nós não cremos assim. Nós cremos que Deus revela sobre a soberana vontade dele para quem ele quer, por amor e pela graça. Se ele revelou para mim, o que eu sei é o seguinte: Senhor, eu te louvo pela sua graça, pela sua revelação, pelo seu amor por mim, incondicional. Pecador, porque eu não buscava, não queria. Isso tem implicação para espirituais que se arrogam mais espirituais do que outros? Tem ou não? Porque quando é quem faz tudo é o Senhor, às vezes eu quero uma glória para mim. Se você acha que a sua leitura bíblica, que os seus jejuns, orações, que vão dar poder para você vencer o pecado,
É isso que dá poder para vencer pecado? Não. Isso mostra o Cristo que dá poder. É Cristo quem faz. Mas dependendo da pregação, se você não fizer tantas vezes isso, isso e isso, incentivamos aqui a leitura da palavra, estarmos juntos, orarmos, buscarmos, é claro que sim. Mas eles não são um fim em si mesmo. Esses são meios da graça, para que Deus opere por esses meios. Não é você, nem eu, que vai fazer nada. E aqueles que acham que podem perder a sua salvação, então? Ou pode? Ou tem gente que acredita nisso? Tem. Como é que é a vida deles? Eu recebi um e-mail de uma mulher que escreveu, dizendo assim: eu estou em total desespero. Eu penso que se estava sentindo tão fortemente Jesus agindo em mim, o pior de tudo é que mesmo sabendo que o Senhor já perdoou os meus pecados em sua morte, o que eu penso é que esse pecado não tem perdão. A sensação de desespero em mim é insuportável. Diz para essa pessoa que ela pode perder a salvação. Diz que não tem nada, não, isso é só uma doutrina. Diz que não tem problema, o que tem a acreditar? É uma doutrina diferente. Isso me deixa irado, muito irado, porque eu já passei por isso. Isso me deixa muito irado. Cristo me salvou de uma vez por todas. Nada do que eu faça vai tirar o que Ele fez por mim. Nada. E cristãos precisam que creem ter essa certeza, porque é essa certeza que leva para uma vida de santidade. Isso é só uma doutrina? É só uma diferença doutrinária? Não. Isso tem implicação para a vida. Dá para entender que isso é relativo? Que não é uma questão de gosto? Que não se trata só de interpretação? Eu pincelei alguns, irmãos. Que isso não tem a ver com a verdade, que liberta e que santifica, e que dependendo da doutrina, nós não estamos na verdade, portanto nós não vamos ser libertos, portanto nós não vamos ser santificados enquanto estivermos crendo, mesmo como cristãos, em doutrinas que são mentira. O que nós podemos aplicar, irmãos, em relação a isso? Primeiro, para você que ainda não creu, você precisa crer em uma pessoa que é Cristo. Ele é a verdade. Aqui nós fazemos parte de um grupo que tem uma religião, mas isso aqui não serve para absolutamente nada. É só uma questão legal. O princípio de autoridade, de nós devemos nos submeter às autoridades humanas. Mas essa placa que está aqui na frente, isso não muda ninguém. Quem salva é uma pessoa que é a verdade, que é Cristo. Você já recebeu a Cristo? Houve um momento na sua vida que você se dobrou de joelhos e clamou a misericórdia, o perdão dele, e recebeu o que ele fez por amor e de graça, de uma vez por todas na cruz? E para nós que cremos, irmãos, nós não podemos abrir mão da verdade por nada. Por nada. Nós não somos infalíveis, mas nós temos que ter muito cuidado, que em nome às vezes do amor, nós estamos amando mais essa realidade aqui, do que o Senhor, que é a verdade. Que Ele nos capacite a não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas ficarmos firmes na verdade. Amém?